Olá, pessoal. Meu nome é Diogo Mendonça. Eu vou apresentar a aula aqui para vocês, segunda aula aqui do curso de Engenharia de Software. O que a gente vai falar aqui hoje? A gente vai falar sobre o processo de desenvolvimento de software. Falar um pouquinho sobre conceitos, o que são modelos de processo e falar um pouquinho de um exemplo de um processo tradicional que é o Rational Unified Process. Então, um pouquinho de definição para a gente começar, né? Em relação ao processo de desenvolvimento de software, né? A gente tem uma definição aqui do Somerville, que é o conjunto estruturado de atividades necessárias para desenvolver um sistema de software. Então, assim, o que isso vem a dizer para a gente, né? Acho que a palavra-chave aqui é a gente ter atividades estruturadas, né? Então, assim, a gente não está fazendo atividades ad hoc aqui para poder desenvolver software. A gente tem um conjunto de atividades que, de alguma forma, nos leva ao sucesso ou tende a levar ao sucesso do projeto de desenvolvimento se elas forem bem sucedidas no contexto que ela é aplicável, né? Então, de uma maneira geral, né, o processo de desenvolvimento de software ele tem algumas fases, né? Quais são essas fases? Assim, falando grandes fases, né? Especificação, que fala sobre o que deve ser feito. Desenvolvimento, que fala como deve ser feito e realmente implementa da forma com que deve ser feito. E manutenção e evolução, que são modificações após a entrega do software, né? Entrega do software, gente, após a primeira entrega já é entrega do software, tá? Então, qualquer modificação após a primeira entrega já é manutenção e evolução. E aí, falando um pouquinho do processo, né? O processo ele pode levar ao sucesso ou ao fracasso de um projeto de software. Então, o conjunto de atividades que a gente escolhe para realizar o projeto, ele vai ter um impacto aí significativo no projeto. E aí, como selecionar essas e quais atividades, né, como selecionar, né, quais atividades para realizar o desenvolvimento de software. Então, já foi feito muito estudo sobre isso, né? Então, essas coisas são estudadas desde os primórdios aí da engenharia de software, né, década aí de 60, 70. E aí surgiram alguns modelos que são chamados de modelos de maturidade de processo. Tá? Então, o que esses modelos eles visam fazer, né? Eles tentam abordar o arcabouço todo de atividades que são necessárias para desenvolver software. E aí você pode usar esses modelos de maturidade para avaliar se o seu processo de software é um processo maduro. Tá? Você também pode certificar o seu processo de software de uma empresa, né? Em níveis de maturidade em relação a esses modelos de maturidade. Tá? Então, eles são modelos que tentam exemplificar, né, como fazer software de uma forma que leve ao sucesso. E aí, os principais modelos de maturidade de software são CMMI e MPSBR. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o que é CMMI e o que é MPSBR. Tá? Um pouquinho sobre como essas atividades podem ser estruturadas, né, para a gente fazer um processo de desenvolvimento. A gente pode classificar os processos de desenvolvimento de software em dois grandes grupos, segundo uma certa perspectiva. Então, a gente tem os processos dirigidos por plano e tem os processos ágeis. Qual que é a diferença aqui, né? Processos dirigidos por plano, eles são processos em que todas as atividades do processo são planejadas com antecedência. Ou seja, a gente pensa no que vai fazer, tenta montar lá, por exemplo, um cronograma para fazer aquilo, tá? E aí monta um plano, né? A gente estuda lá, tem toda uma disciplina de gestão de projetos, né, para a gente montar um plano de projeto. E no final das contas a gente mede o progresso em relação a esse plano, tá? Então, isso aqui é assim, o que a gente chama também de desenvolvimento tradicional de software. Por que tradicional? Porque os primeiros processos que surgiram, né, dentro da história aí da engenharia de software eram dirigidos por plano. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho de quais são os problemas que a gente tem em processos dirigidos por planos. Né? Só fazendo um contraponto aqui, nos processos ágeis,
o planejamento é incremental e é mais fácil de modificar o processo para refletir alterações nos requisitos do cliente. Ou seja, aqui no modelo ágil, né, processos ágeis, a gente tem entregas pequenas, tá, que são incrementos do software. E aí, por ter entregas pequenas e a gente ter todo um aparato aí de práticas ágeis para a gente poder acomodar mudanças, né, a gente fica com um processo que é um pouco mais flexível e que aceita melhor as mudanças do que, por exemplo, um processo dirigido a plano. Deixa eu ver se eu tenho slide para falar isso. Ó. Tenho. Já vou falar aqui a comparação entre os dois. Então, assim, na realidade, assim, os processos mais práticos, né, ou pragmáticos, eles incluem elementos dos processos ágeis e dirigidos a plano. Aqui ninguém está dizendo que você precisa ter um processo que é só dirigido a plano ou ter um processo que é só ágil. Tá? Você pode combinar os dois. Tá? Por quê? Porque a gente não tem processo de desenvolvimento de software, não tem certo ou errado. Mas tem sim o processo que dá o resultado e o que não dá o resultado, né? Dependendo do contexto que você está inserido. Processos dirigidos por plano versus processos ágeis. Né? Processos dirigidos por planos ou tradicionais, tá? Eu já tinha falado aqui, utilizam planos como direcionadores de atividade, beleza. Tudo é planejado e medido conforme plano, ou seja, aquele projeto, sabe, bem delimitado, que tem um cronograma, que tem que seguir aquele cronograma certinho, a gente mede ali o percentual de completude de cada tarefa dentro do cronograma, e no final das contas, se for um projeto que não tem muita mudança, se for uma coisa que uma vez projetado é aquilo ali, ele segue aquilo até o final, a gente tem uma grande possibilidade de sucesso usando métodos dirigidos a plano. Tá? Já, se a gente tiver um ambiente que é um ambiente instável, que é onde a gente não tem os requisitos bem documentados, bem definidos, bem validados, e a gente tem uma grande chance de mudança durante o projeto, talvez seja melhor usar métodos ágeis. Porque esses visam facilitar a mudança e acelerar o desenvolvimento. Ou seja, por você não definir um plano ali que é um plano muito longo ou um plano já bem estabelecido, você fica mais flexível a mudanças. Você tem menos documentação, que gera uma dificuldade significativa quando você tem que fazer alterações no software, você tem que atualizar as documentações, e você entrega pedacinhos pequenos, você não vai fazendo pedaços grandes a cada fase, o que facilita você alterar o software sem ter que ter muito retrabalho das coisas que já foram feitas anteriormente. Então, é por aí que a gente usa, nesse sentido que a gente usa métodos ágeis no lugar de dirigidos a plano. Utilizam planos, contudo, esses são elaborados para atender a curto prazo. Aqui está falando dos métodos ágeis, tá? Ainda. Então, esses planos do métodos ágeis geralmente vêm num formatinho de sprint. Tá? Se você estiver usando aí Scrum, né? Alguma coisa parecida. Sprint. Tá? Esse aqui é um P, tá? Vai sair um R aqui. Então, esses sprints, eles são um plano para curto prazo que tem nos métodos ágeis. E aí, falando um pouquinho também sobre modelos de processo, né? Qual que é a ideia? Né? Cada empresa ela tem o seu processo, tá? De desenvolvimento de software. Na verdade, numa mesma empresa, a gente pode ter até mais de um processo de desenvolvimento de software, dependendo dos setores que você está, mas o ideal e o que a gente vê na prática aí é um processo para a empresa inteira. E aí cada empresa ou organização utiliza seu próprio processo de desenvolvimento de software, né? Então, assim, o processo é o conjunto de atividades que você realiza ali para desenvolver software, tá? Esses processos eles seguem uma organização das atividades, ou seja, eles seguem um modelo, tá? Então, assim, a customização por empresa, cada empresa faz a sua, mas muitas vezes eles se baseiam num modelo de processo para montar o processo deles, tá? Então, essa forma de organização genérica de atividades é chamada de modelo de processo,
de desenvolvimento de software. Então, é uma coisa mais idealista, né? É como se você tivesse uma classe, que é o seu modelo de processo, e você vai instanciando essa classe, especializando essa classe para cada empresa. Então, a gente vai dar uma olhada, né? Como modelos de processos, a gente já tem alguma teoria escrita sobre eles, a gente vai dar uma olhadinha nos principais assim, modelos de processo, para a gente pegar o sentido que cada um tem ali, e aí a gente entender como eles são usados para montar os processos de desenvolvimento. Tá? Então, o primeiro modelo de processo é um modelo de processo super tradicional, acho que é um dos primeiros que surgiu aí durante o desenvolvimento de software, que é o modelo cascata. Tá? O modelo cascata, o que ele define? Né? A gente tem fases, tá? E cada fase ela só segue para a próxima fase quando todo o escopo do projeto tiver completo na fase anterior. Então, ele é direcionado aqui pelo escopo e pela conclusão de toda essa etapa para seguir para a próxima etapa. Então, imagina, se eu estou lá com o cliente, eu vou fazer um cascata aqui, modelo de processo cascata. Aí vou lá definir requisitos. Eu não vou definir uma parte dos requisitos. Tá? Ele vai definir todos os requisitos, né? Porque tem que fazer tudo para poder seguir para a próxima etapa. Eu vou fazer projeto de software, mesma coisa. Eu não vou definir, não vou fazer uma parte do escopo, o processo de software. Eu vou fazer o processo inteiro, né? Eu vou fazer o projeto inteiro. E aí a mesma coisa para as outras etapas. Depois implementa tudo, testa tudo e depois faz o deploy e opera tudo, faz a implantação e opera tudo. Qual que é a questão aqui nesse cascata, né? Quando você precisa fazer uma mudança, digamos que você chega aqui na operação e manutenção e tem que fazer uma mudança. Você vai ter que ir voltando em cada fase aqui, ó, e alterando tudo que já está pronto. Tá? E aí imagina o seguinte, né? Você alterar uma documentação, uma coisa pequena aí num determinado momento, uma coisa muito pontual, é uma coisa simples. Agora, se for uma mudança grande, você imagina o impacto que isso aqui pode ter. Está tudo construído, aí você chega aqui no final, na operação manutenção, descobre que tinha, por exemplo, um requisito errado. Você vai ter que voltar isso tudo aqui refazendo isso. Isso dá muito trabalho e já dá para perceber que esse processo ele é um processo meio engessado, assim, duro de modificar, de ajustar, mas até hoje ainda é usado para alguns tipos de sistema, como, por exemplo, sistemas críticos, né? Sistemas onde não pode ter falha. A gente usa muito o modelo cascata porque é um modelo que é mais seguro de ser usado e aí você não quer ter nenhum tipo de falha, né? E a especificação, por exemplo, desses sistemas é uma especificação que não tem muita mudança. Então, ele tem um fit bom assim para você conseguir usar, né, esse modelo para sistemas críticos, por exemplo. Tinha slide falando de tudo, eu estava falando só com a imagem ali. Vamos só ver se não tem nada aqui que tenha ficado para trás do slide. Então, cada fase tem que ser totalmente concluída antes de iniciar a próxima fase. A principal inconveniente desse modelo é a dificuldade de acomodação de mudanças depois que o processo já foi iniciado. Se o processo não tiver iniciado, não tem problema, nem definir requisito, eu posso mudar o que eu quiser. Mas se ele tiver sido iniciado, aí já é um pouquinho diferente. Tá? Por isso, os modelos só é apropriado quando os requisitos são bem entendidos e as mudanças no projeto são limitadas. Tá? Isso aqui é melhor do que uma abordagem aleatória. Aleatória é o seguinte, você vai fazer desenvolvimento de software sem nenhum critério. Tá? Você vai chegar lá e vou sair fazendo. Tá? Então, o famoso go horse. Tá? E aí, esse cara tende a gerar muitos problemas. Né? Então, é melhor fazer cascata do que não fazer processo nenhum. Ele é utilizado também por sistemas grandes em equipes distribuídas, porque ele ajuda na coordenação do trabalho. Isso aí é no sentido de você conseguir ter tarefas bem delimitadas, bem estabelecidas, uma vez que você faz toda a definição, depois todo o projeto. Imagina, fiz toda a definição, todo o projeto, agora eu tenho que chegar aqui na implementação. Aí eu já tenho um monte de diagramas, modelos, documentos para cada funcionalidade.
a gente consegue distribuir isso de uma forma mais fácil, tá? E, por exemplo, até usando equipes que não estão fisicamente no mesmo lugar. Tá? Essa que é a ideia do cascata. Para contrastar um pouquinho com o cascata, a gente tem o desenvolvimento incremental. O que o incremental vem a trazer, né? A gente ter incrementos, né? Ou seja, versões, que são versões pequenas, com pequenas modificações, mas que têm uma frequência maior do que um modelo em cascata. Tá? Então, como é que a gente faz, né? A gente tem uma definição do escopo, né? Ou então tem um esboço inicial, isso é levado para o desenvolvimento, e aí a gente tem algumas etapas que são realizadas como especificação e validação. Isso é feito uma coisa meio que simultânea, todo mundo junto ali. E aí no final vão saindo versões, sai uma versão inicial, depois sai versões intermediárias, depois sai a versão final. Tá, essas setinhas voltando são feedback aqui, ó, feedback em relação às versões que foram geradas e podem ter defeitos, e aí elas voltam aqui para desenvolvimento para poder fazer correção desses defeitos. Tá? Então, características aqui do desenvolvimento incremental, né? O escopo é dividido em incrementos que são desenvolvidos de maneira independente um dos outros, ou seja, eu posso pegar esses incrementos e realocar no tempo, realocar os recursos deles sem grandes impactos no projeto. A independência entre os incrementos não é total, pois eles ainda precisam ser integrados. Então, pelo mais que você quebre isso aqui e vai gerando as versõezinhas intermediárias, né? Tá? Com cada incremento, né? Eles acabam precisando ser integrados no software como um todo. Então, isso aí pode dar um certo trabalho, né? Você ficar integrando toda hora sistema. O custo para acomodar as mudanças nos requisitos do cliente é reduzido, tá? Então, tudo que tiver de mudança e que já foi feito, ainda vai ser feito numa próxima interação, a gente tem menos retrabalho do que, por exemplo, quando a gente está no cascata, que a gente tem um monte de documentação feita e acaba precisando alterar essas documentações todinhas para trás. É mais fácil de obter feedback do cliente sobre o trabalho de desenvolvimento que tem sido feito. Sim, porque conforme você vai gerando versões pequenas que são acessíveis, né, que você consegue colocar no ar e o cliente efetivamente utilizar ele, você pode simplesmente pegar o feedback depois de disponibilizar isso para o seu cliente, né? E por fim, né, esse desenvolvimento incremental geralmente ele tem ele acelera, né, as entregas e a implantação de software útil para o cliente, né? Então, se a gente tiver um foco bem definido de estabelecer os requisitos, priorizar os requisitos, ver, por exemplo, o fluxo principal primeiro, tá? Você tem a maior chance de você entregar uma coisa de valor para o cliente, mesmo com um software incompleto e de uma forma bem acelerada. Contudo, a gente tem alguns probleminhas aí durante o desenvolvimento incremental, né? Então, assim, conforme a gente vai quebrando incrementos e a gente tenta ter uma visibilidade de quando o projeto vai acabar, dependendo da quantidade de incrementos que a gente estabelecer, a gente pode ter um problema de visibilidade porque você só planeja detalhadamente cada incremento quando você chega muito próximo de iniciar aquele sprint. Então, o que acontece? Você fica meio sem informação de como efetivamente o teu projeto vai acabar ali, da linha de tempo ali do teu projeto. Você não tem um cronograma fixo, detalhado, igual no processo dirigido a planos. Tá? Você tem só um esboço. E aí você pega aquele esboço e tenta descobrir qual é o prazo final do projeto. Geralmente, a gente tem um erro muito grande em relação a esse tipo de coisa. E, por fim, não é viável do ponto de vista de custo produzir documentação para refletir todas as versões do sistema. Tá? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Será que eu consigo tirar esse cara? Qual que é a questão?
Imagina que um desenvolvimento incremental, para cada versãozinha dessa aqui, a gente precisasse mudar, por exemplo, as especificações ou a documentação do sistema. Tá? Cara, isso pode ser um trabalho tão grande quanto é o trabalho de fazer o software em si. Manter a documentação do software atualizada dá tanto trabalho quanto fazer o software. Então, eventualmente, as pessoas não vão achar que vale a pena você gastar o dobro do custo, ou mais que o dobro do custo, só para manter a documentação atualizada. Então, nos métodos ágeis, geralmente a gente tem um mínimo de documentação para evitar esse tipo de overhead. É claro que tem um custo isso, né? Tem um trade-off aí, né? Uma coisa que você troca, que é quanto menos documentação, mais difícil você manter o software no longo prazo. Né? A estrutura do sistema tende a degradar conforme novos incrementos são adicionados. Sim, isso aqui é verdade. Conforme você vai emendando o sistema, né? Imagina que você tem um sistema inicial, aí tinha aqui a versão inicial. Aí você vem aqui e bota mais uma caixinha, depois a segunda versão. Aí você vem aqui e emenda mais uma caixinha. Aí vem aqui, cria mais uma. Aí vai lá, bota mais outra. E cada incremento aqui, né? A primeira versão você tinha um quadrado, pelo menos que eu projetei para ser certinho aqui. Mas as próximas versões você vai ter uma coisa que é mais ou menos uma coxa de retalho, né? E aí, por isso, você pode ter uma degradação estrutural, porque conforme você vai remendando esses pedaços aqui, você vai perdendo qualidade interna do software. Tá? A menos que tempo e dinheiro sejam gastos na reconstrução para melhorar o software, as mudanças regulares tendem a corromper a estrutura do sistema. Ou seja, conforme você vai fazendo esse sistema, se você não for refatorando isso aqui, para isso aqui voltar a ser um quadrado certinho, ou para ser um quadrado com um remendo bem feito assim, você tem uma degradação estrutural do teu sistema. A incorporação posterior de mudanças no software se toma progressivamente mais difícil e cara. Então, conforme você vai adicionando mais remendos aqui, fica mais difícil remendar o sistema e ele continuar consistente. Então, isso são as consequências do desenvolvimento incremental, tá, gente? Vamos lá. Então, na prática mesmo, a maior parte dos processos de desenvolvimento de software, né, voltados aí para sistemas de informação, ele é incremental. Tá? Por quê? Né? O cliente geralmente não quer esperar o projeto todo ficar pronto para já ter a visibilidade de alguma coisa em relação às funcionalidades do projeto. Tá? Então, é muito comum que o cliente ele queira ver antecipadamente alguma coisa funcionando, e aí para isso você tem que ir gerando versõezinhas pequenas. Tá? Métodos ágeis geralmente seguem um modelo incremental. Tá? Eu vou falar um pouquinho também de um processo, tá, que segue o modelo incremental, que é chamado de Rational Unified Process. O Rational Unified Process ele é um processo híbrido que parte dele é dirigida aí por planos e parte dele aí tem um modelinho incremental parecido mais com métodos ágeis, né? Modelo espiral de Bohm. Ó, esse modelo espiral ele é um processo, um modelo de processo de desenvolvimento de software que ele é direcionado aí por risco. A leitura desse modelo ele começa aqui do centro do espiral e ele vai girando e você vai passando nesses 4 quadrantes aqui do espiral, fazendo atividades que são relacionadas a análise de risco, concepção e desenvolvimento do software e teste, planejamento, tá? E revisão, determinar os objetivos e as restrições. Né? Então você vai rodando aqui, ó, faz primeiro uma revisão inicial, depois análise de risco, nessa fase aqui de
verificação de alternativa, monta um protótipo, simula, faz alguma outra coisa parecida com isso, pensa aí no conceito de operação, e aí vai fazer um plano de requisitos e de ciclo de vida, né? Então, você faz uma análise inicial, sai com um plano. Depois você volta aqui, ó, determina os objetivos, alternativas e restrições. Volta para uma fase de análise de risco. Tudo que tiver nesse quadrante aqui é análise de risco. Tudo que tiver aqui é desenvolvimento, tudo que tiver aqui é planejamento e tudo que tiver aqui é requisitos, né? Então é assim que funciona, você vai girando aqui e as atividades vão sendo realizadas, e aí conforme você vai seguindo nesse espiral, no final você tende a ter o software pronto em operação. Esse modelo é interessante porque ele introduz essa análise de risco que muitos dos processos de desenvolvimento de software não levam em consideração, né? A gente tem que fazer uma análise de risco, controlar os riscos do projeto para poder efetivamente entregar ele. Tá, então aqui tem a explicação do que eu já falei ali, não preciso me repetir, né? Tá? Vou seguir em frente. E aí eu vou falar de um processo que é um processo aí interativo, incremental, que tem características aí também de dirigido por plano em alguns segmentos. É um processo misturado aqui, que você pode ser considerado como um processo tradicional, não dá para dizer que o RUP é um processo, é um método ágil, né? Porque ele vai pregar muito para você fazer as documentações, fazer análise de risco, arquitetura, entre outras coisas mais. Mas ele é interativo e incremental também. Então, ele em alguns momentos parece com um método ágil. Então, ele é um processo genérico, né, moderno, derivado aí de trabalhos como a OML e processos associados, né? Não sei se vocês sabem, mas os autores que fizeram o RUP são os mesmos autores que criaram a OML. Então, você vai ver dentro do RUP muitos artefatos da OML, né, modelos, né, sendo gerados, compondo as atividades do processo. Reúne aspectos de 3 modelos genéricos discutidos previamente, né? Então, assim, a gente tem tanto a parte de risco, quanto interativo incremental, quanto alguma coisa ali muito por alto de cascata, né? Então, tem uma perspectiva, a gente tem 3 perspectivas, tá? A perspectiva dinâmica, que mostra as fases no tempo, tá? Para você ler o processo, né? Você vai ter aqui 3 formas de ver as atividades, tá? A primeira, fases no tempo, que é chamada de perspectiva dinâmica. Perspectiva estática, que mostra as atividades do processo. E uma perspectiva prática, que sugere boas práticas. Como é que é o funcionamento das fases aqui no RUP, né? Você tem interações que são interação intrafase e entre as fases, tá? Então, você tem interação dentro das fases e tem entre elas. Qual que é a ideia, né? O RUP ele tem 4 fases aqui principais, que é concepção, elaboração, construção e transição. Tá? A gente, não sei se eu vou falar muito sobre isso, mas é como se a gente tivesse requisitos, análise e projeto, desenvolvimento e teste e implantação, manutenção e operação. Tá? E aí, assim, como ele é interativo, incremental, né, a gente tem aqui interações, né, que você vai fazendo aqui, entregas e são pequenas entregas, então ele é incremental também. Então, aqui a gente vai tendo essas interações dentro da fase, né? Não quer dizer que tem fases que é uma cascata, né? Você pode ter atividades dentro da fase que uma realimenta a outra. Você vai, faça um levantamento de requisitos, vou lá, faço a validação de requisitos com o cliente, e aí altero o documento de requisitos, e assim vai. Tá? E você pode fazer esse processinho aqui, né, com essas 4 fases, mais de uma vez no mesmo projeto, para escopos diferentes. Então, dentro da fase aqui, essa interação de fase, ela gera um incremento. Um pedacinho do escopo ele é produzido e entregue. Tá? E você pode ter essa interação aqui várias vezes dentro do teu projeto. O que é especificamente cada uma dessas fases, né? Concepção, estabelece o business case para o sistema, então uma fase mais alto nível de requisitos, de negócios, né?
Elaboração, desenvolve o entendimento da extensão do problema e da arquitetura. A gente considera que a elaboração ela termina com a fase de arquitetura, deixando o software pronto para ele ser desenvolvido. Tá? Construção, projeta o sistema, programa e testa, ou seja, faz o design detalhado, especificando e modelando todas as funcionalidades ou casos de uso do sistema, programa ele e depois testa o sistema. E transação, implanta ele em ambiente de produção. Tá? As interações, eu falei lá, intrafase e interfase. Cada fase é interativa e os resultados são desenvolvidos incrementalmente. Como mostrado no loop aqui do Hoop, o conjunto de todas as fases pode ser executado incrementalmente também. O Hoop ele vai ter áreas de processo, que são chamadas de workflows estáticos, que mostram as atividades e a relação de ordem entre as atividades. Tá? Então, você tem diversos workflows. Isso aqui, o Hoop, você consegue encontrar na internet um manual dele, que tem a descrição do processo todinho para você poder visualizar. E aqui tem alguns workflows que falam conhecimentos específicos e atividades relacionadas a essas áreas de conhecimento que estão relacionadas. Então, a gente tem modelagem de negócio, requisitos, análise de projeto, implementação e testes. Tá? Aqui tem mais. A gente tem implantação, gestão de configuração e mudança, gerenciamento de projeto e meio ambiente. Meio ambiente não é meio ambiente de natureza não, tá, gente? É meio ambiente computacional. É onde o ambiente onde a computação é realizada. Então, isso aqui é mais voltado para a parte de infraestrutura. Tá? Quais são as boas práticas aí do Hoop? Desenvolver software interativamente. Tá? Planejar incrementos baseado nas prioridades do cliente, entregar as prioridades mais altas primeiro. Tá? Então, isso aqui tem uma definição aí de requisitos, priorização, esse tipo de coisa. Gerenciamento dos requisitos, aqui tem documentação explícita dos requisitos e manter os registros de mudança desses requisitos. Então, esse é um processo formal, assim, a gente tem um documento de especificação de requisitos, uma coisa forte ali, uma coisa bem detalhada, para que o projeto possa ser planejado, os incrementos, e que a execução ela possa ser realizada por diversas equipes, onde você distribui os documentos de análise e de especificação, e a equipe vai lá e implementa aquela parte do sistema. Depois as coisas são integradas via arquitetura e testes. Tá, usar a arquitetura baseada em componentes. Aqui é uma característica forte assim, dos autores do Hoop e também do que eles vieram trazendo como conhecimento prévio, aí, que era o OML. Então, assim, eles pregam você pegar os componentes do sistema, componentizar o sistema e integrar esses componentes reusáveis. Olha lá, boa prática, mais uma. Modelar visualmente o software, usando o quê? O ML. Tá? Então, aqui entram os diversos modelos da OML para você poder visualizar ali e ter um entendimento melhor antes de desenvolver. Eu esqueci de falar no início, mas o Rational Unified Process ele foi criado inicialmente lá pelos autores da OML, tinha uma empresa lá que era a Rational, tá? E aí depois a Rational foi comprada pela IBM. Então, hoje em dia, se eu não me engano, o Rational Unified Process, ele é um produto da IBM, ou ele é de propriedade da IBM. E você encontra também outros nomes aqui para esse processo, Na verdade, é um pouquinho diferente o Rational Unified Process do Unified Process. Tá? O Unified Process ele tem uma diferençazinha, mas no sentido as coisas são muito parecidas. Mais boas práticas aqui do processo do Hoop, Verificar a qualidade do software. Garanta que o software atenda os padrões de qualidade organizacional, ou seja, que você tem teste, que você tem monitoramento do código, que você tem um monte de coisas ali para fazer o software efetivamente funcionar.
controlar as mudanças do software, né? Usar um sistema de gerenciamento de mudança, né? E ferramentas de gerenciamento de configuração. Hoje em dia é difícil a gente imaginar algum software que seja feito sem uma ferramenta de gerenciamento de configuração, mas existiu uma época que era feito sem. Então você imagina a bagunça aí que seria ficar mandando arquivo de um lado para o outro, né? Como é que era o desenvolvimento de software anteriormente. Tá? E gestão de mudança é você controlar as alterações no escopo e no software, de alguma forma. Então aqui tinha uma atividade planejada para essa aula, né, que é de descrever um projeto de desenvolvimento de software de seu interesse, tá? E o processo que será utilizado, né? Então, se você imagina que você entra e agora eu vou desenvolver um software e, assim, não sei que processo eu vou usar. Então, você pode elaborar um processo de desenvolvimento, colocando assim, qual o modelo de processo, usar como base os modelos que a gente viu na aula de hoje, falar lá quais vão ser as fases e atividades, qual é a ordem dela, se existirão incrementos, como é que esses incrementos vão ser gerados. Então, isso aqui é uma atividade que vocês poderiam fazer para treinar essa parte aí de processo e fixar esse conhecimento. Tá bom? Então, acho que é isso, pessoal. Obrigado. E aí, vamos voltar lá para a gente poder discutir e tirar dúvidas. Tá bom? Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.